Olá, olá, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Olha, o varejo físico, de certo, ele sem dúvida nenhuma está passando por uma grande transformação. Na verdade, grandes provas, né? E por isso a gente precisa se perguntar o que a gente precisa fazer rapidamente para que o varejo físico ele possa literalmente valer a pena. Como assim, Dino? Como assim valer a pena? Que história é essa de valer a pena? Ora, muito simples. Por que o consumidor vai deixar o conforto da sua casa? Por que o consumidor vai deixar o conforto e a segurança do seu smartphone, do celular, da sua sala? Por que o consumidor vai deixar o conforto e a segurança do seu notebook para comprar numa loja física em tempos de pandemia e também depois pós-pandemia? A gente vai te responder isso, a gente vai te contar como fazer o varejo físico valer a pena com o meu amigo, super competente arquiteto e visionário, Atílio Rondinelli. Antes disso, eu quero dar boa noite para você que está chegando aqui. Fala Nutri, tudo bem? Elisângela, Adriano, Pet Shop Ipiranga. Fala Fernando, tudo bem? Ediane tá aqui, Sheila tá aqui, Mariana tá aqui. Olá, tudo bem? Luziane, Quitanda 19, fala Super Danilo, tudo bem? Jaqueline, nossa, tem muita gente aqui, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, que legal ter você aqui com a gente, que legal que você está aqui, que legal que você está dedicando uma parte do seu domingo à noite para estar aqui com a gente, para repensar o varejo físico. Afinal de contas, para o consumidor não tem mais essa divisão, para o consumidor não tem mais essa divisão entre físico, entre digital, né? Muito antes da pandemia já se falava no Phygital, que é a fusão do físico e do digital, só que obviamente a pandemia acelerou todos esses planos, obviamente a pandemia acelerou a nossa necessidade urgente de digitalizar os canais, mas também trouxe alguns questionamentos. Continua? Não continua? De que maneira tem que ser esse varejo físico? Por que o cliente privilegiaria o varejo físico? E eu quero fazer um alerta antes de colocar aqui o nosso convidado, antes de trazer o Atílio, eu quero te fazer um alerta, tá? E dar as boas-vindas a você, dar boa noite a você e agradecer por você estar aqui com a gente. Eu quero te fazer o primeiro alerta de hoje. Eu falava sobre isso hoje cedo, não sei se você viu nos stories, mas eu falava sobre isso hoje cedo para que a gente não generalize. Nós não podemos generalizar, nós não podemos dizer agora todo mundo vai fazer assim, agora todo mundo vai comprar assado, agora todo mundo vai fazer assim, porque afinal de contas as pessoas se movimentam de forma diferente. Quando você começa a entender sobre comportamento de consumo, e essa é uma disciplina que eu tenho prazer de ensinar na melhor escola de marketing do Brasil, que é a SPM lá de São Paulo, a primeira coisa que a gente ensina em comportamento de consumo é que consumidores não seguem um padrão. Então, consumidores não seguem um padrão. Não tente encaixotar, não tente... Olha, se você vê, se você ouvir, se você ficar sabendo, tem alguém falando assim, ó, agora todo mundo vai fazer assim, agora ninguém mais vai fazer assado, agora todo mundo vai comprar só no canal Y, você corre, mas você sai correndo. Minha amiga, meu amigo, você sai correndo porque é gente doida, é gente que não sabe o que fala, tá? Todo mundo que generaliza o comportamento das duas, uma, ou é inocente demais e você não deve ouvir porque não tem experiência, ou é pilantra, é pilantragem, né? Então uma pessoa que quer encaixotar o consumidor, uma pessoa que quer determinar que as coisas vão ser só de um jeito, é ou inocente, e aí você não pode ouvir, ou é pilantra. Massa? E como a gente só lida com adultos aqui, como só tem adultos acompanhando a gente não vai generalizar nada. Bom, feito esse preâmbulo, olha que palavra bonita, ô Atílio, preâmbulo, deixa eu trazer meu amigo te dar as boas-vindas. Ele está em Cuiabá e hoje eu estou no Oeste Catarinense. Eu não estou em casa hoje, eu vim visitar uma tia aqui e estou aqui em São Domingos. Fala, Tílio, boa noite. Boa noite, Dino. Tudo bem? Como é que tá aí? Tô Tudo acompanhando jóia. você aqui. Aqui tá frio, mano. Eu tava tomando uma sopa de agnoline. Você já tomou sopa de agnoline ou ravioli? Ah, você sabe o que é agnoline, né? O que eu tô explicando? Para o italiano, né? Fica fácil, né? Você gosta de sopa de agnoline, Atílio? Pô, aqui a gente costuma. Meu pai é um italiano e nós temos de costume todo domingo comer uma boa massa, né? Então sou suspeito para falar, né? Que nós gostamos muito de massa. Que bom, que bom. Ontem eu fiz 2 quilos de massa, viu? Na mão, mano. Massa na Eu vi, mão. hein?
Aquilo, você falou do seu pai, você começou a falar da sua família. Eu quero, para dar as boas, para te dar boa noite, para a gente começar. Eu queria que você apresentasse a sua empresa e a sua família de certa forma, porque não dá para dissociar a sua empresa, Total Varejo, da sua família. Bom, boa noite a todos. Estou vendo que tem um monte de gente nos acompanhando aqui. É um prazer, uma honra estar aqui podendo fazer parte um pouquinho da sua live aqui, a gente compartilhar um pouquinho sobre varejo. Bom, eu me chamo Atílio, sou arquiteto e retail design e sou sócio da Total Varejo. Aparece aqui atrás uma empresa familiar, né? Formada pelo meu pai Atílio também, que é consultor de varejo, trabalhou em grandes empresas como Pão de Açúcar, Rede Mufato, entre outras. E o meu irmão Danilo, que é o publicitário, né? Hoje diretor de arte, também sócio da empresa. Então, nós somos a Total Varejo que pensa o tempo todo no varejo. Né? E a gente costuma falar que eu e meu irmão, nós nascemos num carrinho de compra, né? Então, o varejo, nós brincávamos no estoque, né, do supermercado. Meu pai foi gerente durante muitos anos, depois assumiu diretoria de vários supermercados, né? É daí que é o nosso DNA do varejo e cada um seguiu as suas profissões separadas e depois, nos últimos 6 anos, nós juntamos tudo isso e criamos a Total Varejo aí, que algumas pessoas podem nos acompanhar. Isso aí, eu quero convidar você que está acompanhando essa live, você que vai assistir no Repeteco, porque vai estar no IGTV e também no meu YouTube, que você depois siga os perfis da Total Varejo e do Atílio. É muito legal ver os projetos que eles compartilham. Atílio, falando nisso, explica para a gente o que faz um arquiteto especialista em retail design. Aliás, what it means retail design. Bom, vamos traduzir isso. O design de varejo, né? Então, nós temos que entender que é o desenho inteiro do varejo. Você tem que entender o público consumidor, a linguagem, e tudo isso tem que ser traduzido para o varejo físico ou para o online, né? Então, um retail design, ele pensa em toda essa trajetória. O simples fato de um tempo de permanência de uma pessoa num café, né, vai decidir o tipo de mobiliário que você deve colocar. Né? Não é o mobiliário se ele é bonito ou feio, é o tempo de permanência que ele deve. Então, assim, você constrói tudo isso, você entende todo esse perfil, né? E são várias pecinhas o varejo, você sabe muito bem disso, mas traduzir isso para o varejo físico muitas vezes é o maior desafio, né, de todas as pessoas que têm loja, a marca acontecer, aquele sonho de experiência de compra. Então, é essa construção de toda a cadeia até o varejo físico. Isso é o que faz um retail design. Uma coisa que eu fiquei muito empolgado uma vez, para quem nos acompanha agora, quando eu estava conhecendo um pouco do trabalho do Atílio, tanto o Atílio que fala conosco, quanto o pai dele, e aí eles estavam comentando que quando eles projetam um supermercado, por exemplo, é levado em consideração quantos passos o açougueiro dá, desde o recebimento da carne até a desossa, até a exposição, quer dizer, tudo para otimizar o espaço de estoque, tudo para otimizar o tempo do cliente no ponto de venda, né? Então, eu fiquei muito interessado nessa informação e muito empolgado em conhecer sobre isso, por esse motivo que eu convidei o Atílio para trocar uma ideia aqui com a gente hoje. E eu quero convidar que você pegue o papel e caneta na mão, porque não é um bate-papo. Eu decidi que as lives aqui não seriam mais apenas bate-papo. Eu acho que bate-papo já tem demais. Eu quero aprender. Eu falei, Atílio, prepara a pauta aí, porque eu quero sair dessa live mais inteligente do que eu entrei. Eu quero sair conhecendo coisas que eu não conheço ainda, assim como quem nos acompanha. Então, o Atílio passou o final de semana aí organizando os pensamentos, porque ele tem ideia pra caramba, ele tem informação pra caramba, e já tá na ponta da língua. Eu só vou te pedir, você que acompanha a gente, papel e caneta na mão. Tá? Não fica assim só ouvindo, não. Anota, escreve, tá? Registra o insight que vem na sua mente para que essa live de fato seja útil a você e que você não fique só no bate-papo. Outro ponto, só lembrar quem está no meu canal no Telegram, que ao final da live, ou amanhã de manhã, ainda não sei, vou decidir, eu vou enviar um resumão, tá, Tilo? Então, eu tô aqui, conversando com você, computador na mão, porque eu vou escrever, tá bom?
os principais insights aqui, porque eu dou de presente para quem está no meu canal do Telegram. Se você não estiver no canal do Telegram, no final da live, você clica no link que está na bio e entra para o meu canal do Telegram, onde todos os dias eu entrego conteúdos que eu não entrego em nenhum outro lugar. Atílio, vamos lá. A discussão aqui é a seguinte. Lojistas de todos os segmentos, sejam supermercadistas, seja a pessoa que tem um empório, a pessoa que tem uma conveniência de posto, a pessoa que tem uma loja de moda, de calçados, a pessoa que tem uma loja de artesanato, a pessoa que tem uma loja de massas, olha que coisa maravilhosa para a gente que é italiano. Todo mundo tem um desafio, que é ser comparado com o e-commerce, né? Mesmo tendo e-commerce, né, como uma ampliação de canal, mesmo tendo e-commerce como uma diversificação de canal, ou a nossa amiga que tem uma quitanda, né? Quer dizer, quando eu decido comprar um produto, eu vou decidir, eu vou flutuar entre comprar no e-commerce ou comprar na loja física. Quem tem uma loja tem que fazer o varejo valer a pena, o varejo físico valer a pena a partir de agora, você não acha? Acho. Quem está acompanhando muito essa mudança de consumo, na verdade, já era uma tendência, né? O e-commerce ele ganhar mais força, mas por conta do Covid nós fomos empurrados para acelerar toda essa ideia de e-commerce, enfim, né? Todo mundo que está acompanhando isso e você vê muitos lojistas, entregas e tudo isso. Mas o que vai acontecer, e eu escutei isso há 5 anos atrás, uma palestra falando assim, o varejo físico vai acabar. Né? Eu falei, nossa, meu Deus, né? Até a gente utiliza esse bordão, né? Porque, na verdade, não é que o varejo físico antigo, ele vai acabar, né? E a gente fala muito sobre experiência de compra. Que tipo de experiência de compra? O que me faz sair da cadeira, né? O que me faz ir até a loja. É importante a gente dizer isso, porque, poxa, se eu posso comprar online, por que não vou comprar no varejo físico? E o que me torna ir no varejo físico é a relação pessoal, a relação que eu tenho com o ambiente e o fato de eu querer ir na loja. E essa experiência de compra, ela precisa acontecer de maneira natural, leve, né? Eu falo que o primeiro passo, acho que a gente já pode falar do primeiro passo, né? Eu acho Qual que é o primeiro passo? o primeiro passo, anota aí. Pega o papel, como você falou. O primeiro passo, Dino, é a gente padronizar, né, a comunicação, a linguagem que eu tenho da minha loja. Por exemplo, a identidade visual, que é você ter sua própria identidade, sua própria linguagem. Mas, Atílio, o que é isso? Né? Por exemplo, se eu tenho uma loja clássica e eu vendo produto clássico, mas de vez em quando eu converso com umas pessoas modernas, não existe uma dissonância nesse linguajar. Ou eu vendo um produto muito descolado e também quero colocar assunto contemporâneo. Ou eu sou muita moda, ou eu sou muito... eu entrego muita moda, muita novidade. Então, meu cliente espera que eu entregue muita novidade. Ou muitas vezes eu posso ser um cara mais regional, então a minha linguagem é regional. Então, o primeiro passo é a padronização de como você comunica dentro da loja. Isso eu estou falando desde o logotipo, desde os escritos na loja, como que eu falo da oferta, como que está o escrito, como que é a minha linguagem interna. Se for uma linguagem descolada, né, eu preciso falar que eu sou descolado. Isso tem muito a ver com a marca, e a marca está muito ligada ao dono da loja, geralmente, né? Fizemos uma pizzaria, por exemplo, e você olha para o dono, todo mundo de tatuagem, o homem, a mulher, é claro que a pizzaria vai ser descolada, ela não vai ser uma pizzaria italiana. Isso, o DNA, ele precisa entrar. Esse é o primeiro ponto, você saber qual é o seu lifestyle e se organizar e padronizar essa linguagem. Vai ajudar muito na relação quando eu entro na loja e me identifico. Deixa eu ver se eu entendi bem, Atílio. Sabe que antes de começar a pandemia, uma das minhas atribuições, primeiro como gerente de marketing, que eu fui durante 15 anos de varejos grandes, depois como consultor, é visitar muitas lojas, principalmente lojas de centro, sabe, loja de rua. Eu sempre andei muito nos centros, e sabe uma impressão que eu tinha, Atílio? Você entrava numa loja, saía dessa loja, entrava em outra, você nem reparava a marca, você nem percebia que você tinha entrado numa loja diferente. Você entra numa loja e você não consegue nem saber onde você está.
né? É mais ou menos isso que você está falando, quer dizer, eu entro numa loja, entro em outra, eu nem sei onde é que eu estou no final das contas. Exatamente. Porque o que que acontece? Na tentativa da pessoa se organizar, ela busca muito referência. E na hora que ela busca essa referência, ela acaba copiando, né? Então ela perde a sua identidade. Ou no meio do caminho ela acha, eu acho que eu preciso conversar diferente, igual a líder de mercado. Mas ela tem que entender que a líder é apenas uma referência da própria identidade dela. Isso faz com que ela tenha suas próprias cores, tenha sua própria identidade, tenha a sua própria comunicação. Então, o que a gente vê, nós vimos muito é quando você chega, eu tenho fachadas iguais, né? Mesmo em loja de roupa, as mesmas araras, os mesmos frames preto, né? Em várias lojas de fast fashion, isso acontece, né? Em supermercado, isso é o que mais acontece, até a mesma comunicação visual. Parece que se eu tirar o logotipo, eu estou numa loja, não importa de quem é a marca. Então, não há essa intimidade, essa relação. Então, esse é o primeiro passo, você buscar a sua própria identidade. Então, o primeiro passo, eu estou aí, para fazer o varejo físico valer a pena, é quando o consumidor entrar na sua loja, entrar no seu negócio, ele perceber que ele está num negócio único. Não precisa ser o mais criativo, não precisa ser o mais diferentão, ele precisa ter a ver com o seu DNA. Eu espero que você tenha entendido o que o Atílio quis dizer com o DNA. Se você é descolado, tudo tem que ser descolado. Se você é tradicional, tudo tem que ser tradicional. Se você é, sei lá, futurista, não pode ser futurista na logomarca e não ser no ambiente. Então, esse ambiente, na verdade, ele tem que ser uma expressão da marca também, né, Tílio? Veja se eu entendi bem. Perfeito. É porque a linguagem muitas vezes não precisa de muito recurso, né? As pessoas acham que para ter uma experiência de compra eu preciso investir muito em muitas coisas, né? Então, você ter a sua própria identidade, por exemplo, isso é fundamental para o seu negócio. E aí sim, eu vou tentar, eu vou entender com quem eu estou conversando. É igual nós seguimos pessoas famosas, né? Nós se identificamos com aquele lifestyle de pessoas, né? Então eu vou à loja porque eu me identifico, né? Então é isso o primeiro passo, ter a sua própria identidade. E aí, eu queria só destacar uma coisa antes de você ir para o segundo passo, que eu acho massa no seu trabalho também, que é a sua pesquisa, para evitar materiais muito caros, para evitar... que eu sempre tive uma bronca com arquitetos de varejo, porque eu conheço excelentes profissionais, incríveis, temos muitos amigos, inclusive alguns que até estão acompanhando a gente aqui agora, e eles, assim como você, são exceção, né? Porque eu vejo muita gente que vai desenhar varejo e que está muito preocupado com a estética, com a beleza, e não tanto com a funcionalidade nem com o bolso do cliente. Então, diversas vezes eu vi você me explicando soluções para fachada, soluções internas, para diminuir custo mesmo, mas sem perder a identidade, sem perder o cuidado com a diferenciação e com principalmente a funcionalidade, né? Então, quer dizer, quando você fala de experiência, eu não estou falando de ter o material mais caro, nem iluminação mais moderna e nem a fachada mais suntuosa. Suntuosa ou suntuosa? Peraí, que agora eu estou perdido aqui, ó. Deve ser suntuosa. Vai falando aí que eu vou descobrir o que é a palavra aqui. Dino, isso assim, é até você, não é, a gente mal usa isso de público A, B e C até, né? Isso é muito até do passado, né? Nós preferimos identificar o lifestyle, que é o estilo que eu acabei de falar, se ele é clássico, moderno, né? E qual é o caminho que nós vamos trabalhar. E assim, não é o material em si, a não ser que você trabalhe com um público mais exigente, que você converse com esse público, e aí sim os materiais vão ser mais relevantes, porque as texturas onde eu pego, onde eu interajo. Onde isso é muito relevante é no food service, que é no varejo alimentar. Isso sim é muito relevante, mas aí não de materiais caros, de bons materiais que vão traduzir a minha experiência, e aí aquilo está no neurociência, onde eu pego, eu interajo, e aí eu vou sentir mesmo que aquilo tem valor agregado. Né? Então, assim, mas na identidade de um varejo, eu preciso criar através de outros materiais, cores, pinturas, enfim, né? Linguagem, que é o fundamental do varejo.
Beleza, só corrigindo aqui, a palavra é suntuosa, sambelene. Me ajudou aqui. Suntuosa. Beleza. Bom, qual que é o segundo passo? Você vê que aqui quem sabe faz ao vivo, né? A gente erra ao vivo, a gente corrige ao vivo. Bom, Dino, o segundo passo é o que a gente agora está tentando fazer, que é a experiência de compra. Que agora eu acho que é o nosso. É você girar a chave entre eu estou vendendo o meu produto e quero ficar no ambiente porque eu gosto desse ambiente. É essa mudança de chave que o nosso lojista precisa entender, porque eu quero ficar na loja, né? Então é quando eu começo a pensar na ambientação, e essa ambientação precisa me dar a sensação de conforto e bem-estar. Aí eu começo a girar a chave onde eu não estou pensando em só vender o produto. O que eu posso fazer para que o meu cliente tenha mais conforto e ele goste mais de ficar na minha loja? E aí sim a experiência de compra começa a acontecer de maneira fantástica, né? Você começa a fidelizar a marca, né? Então isso é fantástico quando você começa pular, deixo de vender, deixo de ver que aquilo é uma estante, que aquilo é uma prateleira, e eu começo a sentir a marca. Nossa, como eu estou aconchegante, como as pessoas me atendem bem, que entra muito, né? Porque o varejo, eles são vários pontinhos que formam o varejo, que formam a marca, né? Não é só arquitetura, não é só o atendimento, é o produto, é o que eu entrego, né? Eu falo muito produto ou serviço, muitas vezes esse é um outro assunto, se eu entrego produto, se eu entrego serviço, ou produto e serviço junto, tá? Mas é isso, é a nossa virada de chave, quando eu me sinto bem e a loja, as ambientações começam a me trazer mais conforto. Eu preciso pensar dessa maneira e não pensar em só vender o produto, e aí eu consigo a experiência de compra. Ô, Tílio, dá um exemplo prático, uns 3 exemplos práticos de como você faz isso num projeto. Quer dizer, quando você pega uma loja que ela só estava preocupada em vender para mudanças que você aplicou num projeto seu recente, por exemplo, de baixo custo, mas que começaram a se preocupar com esse, de fato, com esse bem-estar do cliente, com a permanência dele, que ele quisesse ficar na loja. Perfeito, Dino. Vim aqui pensando sobre isso e sabia que você ia falar. Vou falar sobre loja de agropecuária. Olha só, agropecuária é um produto, alguns produtos de destino, né? Por mais que eu possa, faltou um arame ou faltou alguma coisa, eu preciso ir na loja de agropecuária. Ninguém vai O que é, passear numa loja agropecuária, por exemplo. Aí você quer dizer. ninguém vai. Isso, é uma loja destino, né? Então eu decidi ir na loja agropecuária. O que aconteceu no nosso último projeto, lá em Araguaína, no Tocantins, nós fizemos o seguinte: ele entendeu que se ele aumentasse o tempo de permanência, o tempo da resenha, entre as pessoas que fossem comprar, os clientes dele sentissem mais à vontade. Metade da loja virou um café. Além de um café, ele serve pão de queijo, tem um pouquinho de cachaça, um pouquinho de pinga lá, e o cara, ele fica esperando o momento dele para ir nessa loja de agropecuária, porque é ali onde ele vai encontrar os amigos dele, porque quem vende os materiais, os insumos e tudo isso, passam de ser vendedores e também uma experiência de compra e começam a virar consultores. E isso é a virada de chave. Imagina que ele está comendo um pão de queijo, né? Ele está ali sentado e o relacionamento aumenta de maneira muito expressiva, porque muitos dos produtos ele já conhece, muitos dos produtos ele já viu em outras lojas, mas o que vai fazer a diferença dele, nesse caso, está sendo o ambiente e a relação que os vendedores dele transformaram em consultores. Isso é uma loja que nós fizemos, tem acontecido, e o cliente, foi o dono, entendeu isso. Ele entendeu e ele começou sem esse café. O café era um fator principal no primeiro projeto nosso, já vai fazer mais de um ano e meio, 2 anos quase. E ele entendeu que o café era fundamental e arrancou metade da loja e virou um café. Então a loja de agropecuária virou um encontro, né, de pessoas, e isso ficou sensacional.
Muito legal. Ou seja, são pequenos detalhes que aumentam o conforto, que aumentam a permanência e que fazem com que as pessoas não vejam a loja apenas como um local para ir lá comprar, fazer uma troca financeira, mas também convivência, né? E isso também vai ser um desafio a partir de agora, né, Atílio? De modo que você possa fazer isso com segurança, né? Fazer isso com respeito às novas normas, né? Fazer isso com um olho nessa nova realidade de menor contato, mas que não precisa deixar de ser humano, que não precisa deixar de ser caloroso, que não precisa deixar de ser próximo. Eu lembro de alguns exemplos também muito simples, de lojas, por exemplo, de roupas femininas, em que você tem lá talvez o marido e fica esperando, o namorado, e que ele não tinha um espaço para isso, né? E ficava apressando a esposa. Quando algumas lojas começaram a colocar lá, desde um bom bar com drinks, passando por um videogame, passando por um espaço de entretenimento ali masculino em plena loja feminina, para deixar a esposa e a namorada em paz comprando enquanto o seu companheiro estava lá passando seu tempo. Quer dizer, isso vai variar de negócio para negócio, mas principalmente de cliente para cliente, né, Tílio? Exatamente. E aqui não vai demorar muito para nós começarmos a ver no Brasil essa mistura das pessoas, por exemplo, estar comprando roupa, por mais que o contato vai ser menor, e ter um bar junto, ou ter um restaurante junto, ou ter uma consultoria diferente, ou um ambiente onde eu possa dar mais valor para aquele serviço. E é isso que vai fazer, porque a gente tem que entender que o nosso novo consumidor é um omnichannel. Eu sou assim, você é assim. Para quem não sabe o que é omnichannel, é o que nós compramos multicanais, né? Eu compro aqui online e retiro em casa, ou eu estou dentro da loja e faço uma consulta pelo celular, mostrando os produtos que tem na loja, enfim. Então, essa mistura de online e offline, o varejo físico, ela vai estar muito mais conectada, né? Então, assim, é muito relevante. Meu irmão está falando que a loja aqui chama Agrominas em Araguaína. Isso, no Tocantins. Bem lembrado. Fui muito a Araguaína. Bom, quando você está falando de omnichannel, é importante lembrar que, na verdade, o grande desafio da omnicanalidade, o grande desafio de estar disponível em diversos canais de forma integrada, ser omnichannel é diferente de ser multicanal. Ser multicanal é atender em vários canais. Ser omnichannel é atender de forma integrada por esses canais. A pizzaria, lá quando a gente era criança, e aí você é mais jovem do que eu, né? Então eu fui criança antes de você. A pizzaria que a gente ligava, pedia pizza e passava a retirar, já era omnichannel, né? Ela já estava atuando ali de forma multicanal. Aliás, de forma omnichannel, né? O ponto o seu consumidor, ele não vê diferença mais. Então, entre um canal e o outro, o seu consumidor, ele não está vendo mais essas diferenças. É importante estabelecer isso, né, Atílio? Porque a gente, na verdade, está correndo atrás do prejuízo nessa história. O consumidor se tornou omnichannel e a gente está fazendo o varejo, tentando adaptar o varejo a esse novo consumidor omnichannel, certo? Certo, certo. E esse talvez seria o nosso terceiro passo, né? Esse seria o nosso terceiro passo, porque é o que você falou, como que nós vamos trabalhar isso no varejo físico de fato, e como que isso se torna prazeroso e faz eu sair da onde estou seguro para ir num lugar não tão seguro assim. Então, primeiro, não pode ser chato. O varejo físico não vai poder ser chato, né? Até para você passar um álcool na mão ou algo que as pessoas falassem, você vai entrar num tubo, tudo isso. Se isso gerar muita dificuldade, deixa de ser prazeroso também, né? Então, nós do varejo aqui estamos tentando buscar esse equilíbrio no varejo físico. E o que acontece a marca vai precisar ter um discurso melhor quando a gente fala de marca ao todo, para que esses clientes se sintam muito seguro, mas sem parecer que eu estou obrigando ele a fazer aquele tipo de procedimento. Não olhe aqui, não entre aqui se você não fizer isso. Isso é um fator inibidor também, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, assim, nós precisamos tentar trazer o lazer para dentro da loja para que essa experiência de compra ela aumenta, né? Então esse seria o passo, eu entender que a loja
é o meu descanso mental, é entender que a loja onde eu vou passear, a gente está muito tempo dentro de casa. Eu acho que tem muita gente querendo uma loja, querendo experimentar roupa, e isso somos nós. Então, assim, tem lojas que dão muito prazer e as lojas que não dão tanto prazer, aí com certeza eu faço a conta do vírus, enfim. Então, trazer o prazer para dentro da loja, que é o prazer de fazer compra. Muito bom. E aí, ser omnichannel é uma, de certa forma, também reforçar o papel da loja física, né? Não entendendo o e-commerce como concorrente. Eu fiz umas brincadeiras hoje falando, não, peraí, o e-commerce pode ser seu concorrente se a sua loja física for bosta. E vai ser, né? Vamos combinar que loja física ruim, loja física velha, loja física que envelheceu, que parou no tempo e que não fornece essa experiência de compra que você está descrevendo, ela vai perder feio para o e-commerce, mas vai perder assim de longe do e-commerce. Agora, numa estrutura em que a loja física está integrada com o e-commerce, e aí vai a dica, né, também de olhar com muito cuidado para os sistemas de venda, para que você tenha sistemas de vendas que permitam a integração, porque às vezes você está trabalhando com software velho, mas você está trabalhando com software ultrapassado. E aí esse discurso de omnichannel, ele cai por terra em dois tempos. Porém, uma loja integrada com canais digitais, ela vai melhorar a experiência de compra e vai aumentar o ticket, vai aumentar o seu índice de recompra, inclusive. Atílio, tem uma das grandes marcas brasileiras de varejo, que é a Polishop. Eu fiz parte do estudo da Polishop durante no episódio do meusucesso.com. E a Polishop é o grande exemplo do omnichannel no Brasil. Talvez foi a primeira marca a ser omnichannel no Brasil, isso muitos anos atrás. E ela tem uma coisa engraçada, porque ela teve primeiro a venda pelo telefone, depois ela teve o site, depois ela foi para as lojas físicas. Ela fez o caminho inverso, certo? E uma coisa curiosa é que quando o cliente compra no site para retirar na loja, em média, 19% dos clientes fazem um upsell, ou seja, ao chegar na loja para retirar aquele produto, eles trocam por um produto mais caro ou compram um segundo item. Né? Então, veja, como ter a loja física ligada à estrutura do e-commerce, além de diminuir os custos de logística, porque você não precisa entregar, o cliente vai retirar, você ainda aumenta o upsell, aumenta o valor agregado. Então, não é uma coisa competindo com a outra, né, Atílio? É uma coisa fortalecendo a outra quando você fala de omnichannel. Exatamente. Inclusive, eu comprei esses tempos atrás, antes de tudo isso acontecer, e eu também fiz o upgrade. Né? O que acontece? Eu fui uma dessas estatísticas. O que aconteceu? O fato de eu não ter tido contato com o produto quando eu decidi comprar online ou pela praticidade, quando eu chego até a loja, e você precisa entender que a Polishop é referência, você já falou sobre isso, os produtos são mostruários, né? Eu testo tudo, vejo tudo, tem o negócio de barbear, tem tudo isso. Então é uma grande experiência, é um grande showroom onde eu posso testar e ver o produto de fato. Por isso essa conversão tão elevada. Eu não tenho prateleira para produtos, o que a gente chama, muitos produtos expostos, ao contrário. É um showroom mostrando o que cada produto ele faz. E aí a nossa experiência ela aumenta muito, porque enquanto você está lá, além da atmosfera e o discurso é muito bem pensado do online, né? Ele vem de encontro com a perfeição, uma boa iluminação, uma boa acústica, e aí os vendedores são consultores, e isso é o que gira a chave, né? E eu começo a sentir os produtos conversando comigo, né? Isso a arquitetura, ela faz isso, a arquitetura começa a conversar com você, e isso vem melhorando. Opa, o que é aquele produto? O que é aquilo ali? Então, na hora que você entra na loja, a arquitetura, a comunicação visual vem de encontro conversando com a mesma linguagem que você tem do online, então fica muito mais fácil, você já teve aquela boa experiência, quando chega na loja, ela finaliza de maneira perfeita, e fora que você pode trocar o produto, né? Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho aqui antes de você ir para o quarto passo, Atílio, que é o seguinte. Quando a gente estuda o formato da Polishop, eu acho que a gente tem que aprender com os bons, né? A gente tem que aprender com os ótimos. A gente tem que se comparar com os excelentes, né? Quando você está aí repensando sua loja,
Você tem que procurar quem são os melhores hoje, não era um ano passado, tá? Quem que é o melhor hoje no teu setor, quem está dando giro, você tem que aprender com os melhores. Acho que a Polishop é um super exemplo, porque o próprio João Apolinário fala o seguinte, eu quero que as pessoas se divirtam na minha loja. Eu quero que tudo esteja ligado. Né? Eu quero que você brinque com um liquidificador. Eu quero que as crianças entrem para brincar com aqueles negócios de abdominal. Deixa a criança brincar em paz. Porque à medida que a criança brinca, ela traz os pais, as pessoas experimentam. E quando as pessoas experimentam um produto numa loja, elas imaginam esse produto na casa delas. E esse passo entre experimentar e imaginar encurta a venda. Né? Quer dizer, eu não compro nada que eu não projeto na minha vida. Experimentar, estar ligado, estar bem iluminado, estar bem comunicado no ponto de venda, encurta o caminho da decisão da compra, tá? E aí eu quero voltar para o primeiro passo, sem querer zonear aqui a tua estrutura, mas só para elogiar o teu irmão, que é um designer, um publicitário de primeiríssima categoria, que é o Danilo. O Danilo faz muito bem isso aí na Total Varejo, porque não só a comunicação visual, mas a setorização, né? Quer dizer, você vai vender, sei lá, motosserra. Como é que é o expositor da motosserra? O que vai estar na comunicação visual da motosserra? Não, eu vou vender geladeira. Pô, mas a geladeira precisa só estar lá de qualquer jeito ou pode ter uma ambientação, né? E tudo isso, Atílio, vai construindo um aumento de percepção de valor, certo? O cliente entra na loja, além de ele se sentir melhor, ele percebe mais valor naquele produto. Tá? E isso, a gente consegue sair um pouquinho da briga de preço, a gente consegue sair um pouquinho daquelas comparações com todos os outros concorrentes, já que a minha loja tem um design, ela tem uma experiência diferente sem precisar cobrar mais por isso, certo? Certo. Eu vou responder uma pergunta aqui, que a gente falou bem no comecinho, como fazer uma experiência de compra sem gastar muito, né? Então, a experiência de compra o básico é a comunicação, a linguagem. Então, voltando lá no comecinho, então, sem gastar muito, a comunicação visual, as cores, precisa estar em harmonia com a marca, né? Então, isso é o primeiro passo. Isso precisa estar em sintonia e aí eu começo a ter uma experiência com a marca. Isso é fundamental. E agora, voltando, Dino, o que acontece? Trazer o meu irmão consegue fazer essa leitura, porque fazer um bom diagnóstico é o sucesso da sua loja, porque nós da Total Varejo não criamos, nós identificamos o que o nosso cliente tem de potencial, porque quem tem identidade é o próprio cliente. Isso tem que ficar bem claro, porque tem empresas que têm mania de criar as coisas. Quando você tem a ideia, a gente identifica. Há uma situação porque criação é do DNA, a pessoa já tem isso. Então, o trabalho que o meu irmão faz, né, que ele é o publicitário, o gênio, como você colocou, ele identifica isso. E essa identificação, eu acho que é o ponto principal dos cases que nós apresentamos, ou do sucesso de todos os nossos trabalhos, né? É fazer isso de maneira que fique harmônica, que a loja não fica pesada, que o ambiente fica, que conversa exatamente, tem a mesma linguagem. Ela não é acima, ela não é muito popular, ela não é muito, né? Ela não é uma loja chique, as cores, né? Porque às vezes o material é até o mesmo do público A, que as pessoas acham que tem diferença, do público C. O que muda é a comunicação. Nós comunicamos mais popularmente, né? O que muda é a atmosfera que nós criamos para aquela pessoa sentir mais a vontade de entrar numa loja, né? Por exemplo, uma loja agropecuária, que é o que a gente falou aqui do Agrominas, o meu cliente entra com o botão da camisa, o quarto aberto aqui só tem 2. Eu não posso colocar um porcelanato na entrada da loja, porque ele vai sentir que não é para ele. Entende que a loja tem que ser feita para ele, no público consumidor. Muito bom. A gente já vai responder perguntas ao final. Eu estou notando aqui umas perguntas que estão surgindo, mas eu quero que você vá para o quarto passo. Qual é o quarto passo para fazer o varejo físico valer a pena? Aí, Dino, além de... Depois que você já está tudo construído, vamos supor que você está ou no meio, da construção. Atílio, desculpa te interromper. Só antes que eu esqueça. O Ricalho aqui fez uma correção e ele tem razão. O upsell da Polishop não é de 19%, é de 36%. Tá? É muito melhor do que a gente falou e ele tem razão. 36%. Mas fala aí, o quarto passo. Pô, tranquilo, né? É ruim que deve ser.
Bom, o quarto passo é quando acontece muitas vezes aqui no escritório, onde o nosso cliente já tem uma loja, ele já tem o logotipo, ele já tem a história dele, né? Ele já tem até um storytelling que ele talvez não divulgou isso e a gente precisa potencializar isso. Esse é o quarto passo. Então, eu já tenho tudo isso, Atílio, eu já tenho a minha loja, ela já está aqui. O que acontece é a setorização e o que nós podemos fazer para surpreender aquele cliente. Então, o diagnóstico aqui de tentar entender como que é o comportamento desse cliente, o que ele busca no varejo físico, ou o que nós podemos entregar mais do que ele não está esperando. Esse é o ponto do retail design. O que eu posso entregar mais do que ele assim, do que ele não está esperando, né? Então, nós precisamos traduzir isso para a loja, traduzir a boa experiência de compra. Então, o fato difícil, além de organizar toda a linguagem dele, é como fazer isso no varejo físico. E a maneira que nós encontramos é fazer um bom diagnóstico e tentar buscar nas marcas líderes, aí a gente usa ela como referência, o que ela fez e já deu certo, né? Ou o que ela implantou e já deu certo. Por exemplo, podemos falar aqui, vou falar agora de um café, e o café talvez seja um exemplo mais fácil, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, para quem é de Cuiabá, fizemos um café que vende o mesmo produto há 20 anos. Chama bolo de arroz e nós podemos falar isso aqui. Vende o mesmo produto há 20 anos. Quando foi para um varejo, quando ele foi para uma nova unidade, nos chamou. Nosso objetivo era o seguinte: precisamos um ambiente mais democrático, que a maioria dos cafés aqui tinha um apelo um pouco mais feminino e não tão coworking. Então, poxa, e a ideia era o seguinte: quem é de Cuiabá quer mostrar nossa cultura cuiabana, né? Quer falar assim, ó, vamos num lugar bacana. E a gente queria valorizar a cultura cuiabana de maneira moderna. E podemos dizer que seria o Starbucks cuiabano, vai? Foi assim que nós pensamos nesse café. E aí o que aconteceu? Criamos essa atmosfera, na verdade identificamos, né? Traduzimos essa atmosfera que ela já tinha, mas nós potencializamos esse ambiente. Poxa, virou um sucesso, viu, Dino? Aqui, quem é da nossa região conhece, virou um sucesso. Enfim, então só faltava organizar algumas coisas que deixava a desejar e fizemos um diagnóstico em relação aos nossos concorrentes, como que era essa abordagem dos demais que nós poderíamos sair na frente. E isso foi o que aconteceu aqui. Atílio, uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante para esse momento. Como é que você faz essa pesquisa? Sei lá, então você chamaram você, ó, é um café e a gente quer trazer esse café para 2020, mas não quer perder a nossa história e nossa essência. Como é que você pesquisa o comportamento do cliente daquele café e como é que você busca e onde você busca referências? Entrega o ouro aí, não tem problema não. Então, beleza. É claro que quando o nosso cliente já tem uma estrutura melhor, nós solicitamos uma pesquisa mesmo, né? Uma pesquisa de região e quais são as deficiências daquele empreendimento, que a gente achava que a pesquisa era muito caro e, na verdade, nem é tão assim. Quando isso não acontece, nós fazemos apenas pelo diagnóstico dos próprios usuários dele. E nós fazemos pela moda antiga, viu? Por que o cliente foi embora, né? Por que ele foi embora sem consumir? Por que o ticket médio dele está baixo? Por que o tempo de permanência dele é curto? Por exemplo, a gente tinha um problema de tempo de permanência no café porque não tinha estacionamento e o lugar tinha mau cheiro. Você saía fedendo, né? Você saía com mau cheiro. Então, o diagnóstico foi muito simples. Nós vimos que havia uma concentração de mais público feminino. O diagnóstico, muitas vezes, gente, está dentro do nosso próprio local e é muito simples de fazer, né? Quando eu falo simples, uma observação e vendo o ticket médio e aonde a gente poderia melhorar esse ticket e por que o tempo de permanência dele não está tão grande. Então, é desse jeito que a gente
Massa, excelentes exemplos. Então, no cliente de estrutura maior, tem uma pesquisa, quer dizer, dependendo do tamanho do negócio, é importante aplicar uma pesquisa de mercado. Está aqui o Dr. Eber Capistrano, nosso professor, especialista em pesquisa de mercado, também está comentando aqui. É legal, observação de filmagem também é legal, né? Observar os clientes nas filmagens é interessante, porque você observa como ele age ali no ponto de venda. Atílio, ó, quando a gente está conversando bem aqui, o tempo é curto, né? Então vamos para o último passo aí, que daí na sequência a gente responde a pergunta da galera aqui. Bom, agora para fechar, a experiência de compra ela está muito alinhada com o propósito da marca. O que todos nós queremos aqui é que a nossa marca seja uma love marca, né? Eu acho que é o sonho de todo dono de loja. Ele quer que aquela loja a gente defende ela, né? Quando alguém comenta, você quer mal, você quer que 30 pessoas falam que a loja é bem. Então, transformar numa love marker. Esse é o sonho de todo lojista. Aí precisa ter um discurso verdadeiro. Eu preciso passar verdade. Eu não posso mentir, eu tenho que assumir meus erros, eu tenho que fazer disso maneira verdadeira, né? Então, e transformar isso é o nosso grande desafio. Você passar verdade, né? Então, assim, mostrar a origem dos meus produtos, como ele é feito, como eu organizo e tudo isso com o mesmo pautado no mesmo discurso o tempo todo. Eu sou assim, nós somos assim, as pessoas começam a identificar. Então, assim, você passar a verdade, né? É isso que a gente precisa ter. O discurso precisa ser verdadeiro. Muito massa. Sabe quando se fala em Love Marks? O meu grande guru é o Kevin Roberts, autor de Love Marks, The Future Beyond Brands. E ele comenta uma coisa muito especial, que não existe uma marca amada pelos consumidores que não seja primeiro amada pelo seu time. Não existe uma marca amada pelos clientes que antes as pessoas do negócio amem. E aí, quando você fala de retail design, de um ambiente encantador, quando você fala de um ambiente bom de ficar, eu gostaria de lembrar a importância de pensar no ambiente pensado não apenas nos clientes, mas também naquelas pessoas que passam o tempo todo lá dentro, todos os dias da semana, todos os dias do mês. Ninguém atende de forma encantadora, construindo uma love mark, né, Tílio? Se não estiver, primeiro, se sentindo bem cuidado. E o retail designer também precisa lembrar, e eu tenho certeza que lembra, porque eu abri falando desse exemplo, que você contava ali o conforto do açougueiro no supermercado. Como é que o retail design olha para o conforto, comodidade, alegria e bem-estar dos funcionários, Atílio? Dino, é tão verdade isso, e é onde eu falo que é a minha paixão, é a paixão do escritório, é a nossa paixão, porque quando nós vemos um empresário, um dono de supermercado empregando 250 funcionários em uma loja, o nosso coração está ali, que são 250 famílias sendo empregadas, sabe? É dessa maneira que nós vemos. E nosso escritório nasceu da operação pro design. Isso é muito importante. Por Legal. exemplo, em Manaus, que nós projetamos uma loja muito popular, nós fazemos sala de descanso masculino, feminino, todos com ar-condicionado, e para os açougueiros, porque eles têm uma característica diferente e nós valorizamos isso. Temos ambientes separados, temos refeitórios onde não serve só o almoço, como serve o café da manhã, o lanche da tarde. Eles têm desconto na loja, todos amam. Há uma fila de pessoas querendo trabalhar nessa loja, na rede deles. Para quem mora em Manaus, não sei se tem alguém acompanhando nós aqui, essa rede chama Baratão da Carne, é uma loja bem popular. E assim, é fantástico como nós pensamos no quantos menos passo o açougueiro dá. Significa que ele tem menos mão de obra, né? Significa que ele não precisa. Se a gente pode fazer uma doca, se a gente pode colocar equipamentos para descarregar a mercadoria, banheiro para o caminhoneiro, Dino. Você acredita? É uma coisa tão simples, tão óbvia, mas o cara esquece que o caminhoneiro viajou horas e horas e horas e ele quer chegar a tomar um banho e não tem um banheiro para o caminhoneiro. O caminhoneiro faz parte da loja? Claro que faz. Ele entrega a mercadoria? Claro que faz. Então, assim, vaga para funcionário, colocar a moto.
né? A moto dele, enfim, os carros dele. Então, assim, é fundamental para uma love marca. Ele é o primeiro a criticar, mas ele é o primeiro a amar a loja. Ele é o primeiro a defender a loja. E o que você falou faz todo sentido. Nós sempre pensamos de dentro para fora. Ô, Tílio, eu tive assim, o contato com as pessoas na loja torna a gente muito melhor, mais humilde, muito mais profissional. Um dos meus grandes esforços quando eu gerenciava o marketing de uma rede de 250 lojas era a padronização, era manual de padronização de loja. Então, eu lá, do meu ar-condicionado, do meu suposto posto de autoridade, eu fazia o manual. E eu chegava na loja e eu vi o cara comendo, às vezes, em cima de uma mesa de venda. Aí eu vi um capacete fora do lugar. Eu vi uma bolsa, um casaco fora do lugar. E eu, com o alto da minha petulância, né? Eu acho que hoje eu sou bem menos petulante, mas na época eu era muito mais petulante que eu sou hoje. Eu falava, vocês estão loucos? Cadê o padrão? Cadê? Até que um dia um funcionário virou para mim e falou, tá, onde é que eu guardo o meu capacete? Onde é que você quer que eu troque de roupa? Onde é que você quer que eu coma se eu não tenho uma copa decente, né? Então, aqui é só para a gente dizer que quem conhece o varejo de cabo a rabo, e por isso, viu, Atílio, que eu fico meio puto de ver muita gente falando que o problema do varejo é mentalidade, o problema do varejo é o mindset, blá, 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 gente que nunca pisou numa loja, gente que nunca viu a coisa de dentro para fora, querendo ensinar varejista a fazer o seu trabalho. Eu estou encantado com o nosso papo, infelizmente o tempo é curto, então eu quero só retomar aqui os 5 grandes passos. Eu espero que você tenha anotado, tá? Mas se você não anotou, eu vou falar rapidinho. E, ó, só para lembrar, quem está no meu grupo de Telegram, amanhã eu vou mandar um resumão dessa live, tá bom? Os principais tópicos, só para quem está no grupo do Telegram. Então, depois da live, você clica no link que está lá na minha biografia e entra para o meu grupo de Telegram. Passo 1 que o Atílio nos ensinou hoje. Vê se eu aprendi bem, Atílio. Você dá uma nota aí no final. Padronização da comunicação para que a comunicação da loja transborde o DNA, para que eu perceba em toda a comunicação não só o diferencial da marca, mas a alma da marca. Passo 2, preocupar com a experiência de compra, para que o cliente não apenas vá comprar, mas queira ficar, queira estar, tenha o prazer de estar dentro da loja. Passo 3, tornar-se omnichannel, que é a capacidade que a gente tem de integrar canais para uma melhor experiência de compra, para que o cliente, mesmo comprando no site, possa retirar na loja e assim aumentar o upsell, mas também seja atendido da maneira que ele quiser, no horário que ele quiser. Passo 4, sem barreiras. Passo 4, entender o comportamento do cliente, o que desagrada, o que não agrada, o que ele gosta, o que ele quer, a partir de pesquisas e de observação para transformar isso em pequenos diferenciais que aumentam a qualidade da experiência de compra. E, por último, construir uma love mark, uma marca amada pelas pessoas de dentro para fora, contando histórias verdadeiras, íntegras e também se apaixonando pelas pessoas. Tirei nota 10? Tirou isso aí, anotou tudo, tá certinho, cara, show de bola. Oi, Tílio, eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para responder uma pergunta que eu acho bem coerente, assim, muito legal. A Del, nossa amiga lá da Mercato, perguntou o seguinte: Claro. é possível, no meio dessa confusão, varejistas aí com caixa apertado, varejistas com fluxo de caixa comprometido, muitos com venda em queda, é possível falar de retail design ou isso só é alcançável para quem tem muito dinheiro e muito caixa? Dá para fazer um novo design gastando pouco? Dino, agora eu diria que está um pouco mais fácil nós fazermos o retail design, né? Com pouco dinheiro, né? Porque a partir do momento que na hora de você montar a loja, na hora de você reformar a loja, você entender que eu preciso padronizar para que o retail, para que porque assim, eu preciso entender o comportamento de consumo, entender a trajetória dele. Quando eu entendo a trajetória, o tempo de permanência, o que ele veio buscar e o que eu posso oferecer, por exemplo, equalizar a minha exposição de produtos de acordo com a compra, né? Isso já é um retail design. Por quê? Porque eu estou entendendo o meu consumo e estou organizando para que essa trajetória fique melhor, que eu possa apresentar, porque o varejo tem que dar mais solução para o nosso cliente, né? Então, você entender esse consumo, com certeza, com uma pequena análise ou uma boa análise do próprio varejo que você tem, você já consegue traduzir um bom retail design.
E também os materiais estão mais baratos, né, Atílio? Vamos combinar. Hoje a gente tem uma oferta aí de soluções de tintas, de texturas, de iluminação. E ao contrário, né? Eu já vi em vários projetos de vocês. Aliás, você tá com uma série muito massa no YouTube também. Você linka com os seus canais aí que você tá mostrando por trás dos projetos, né? Em que de repente você ia reformar todo o teto de uma loja e você descobre que aquela loja tem uma estrutura linda por cima do forro. Você arranca o forro, coloca uma iluminação industrial e aquilo fica muito mais barato do que seria no projeto inicial. Quer dizer, tem soluções que elas são muito mais baratas do que se imagina no começo e também tem muitos mais materiais hoje possíveis, né? Oferta de materiais novos. Sim, sim. Nós utilizamos muita pintura, muita escrita, né? E a iluminação a iluminação ficou muito acessível com a chegada do LED. Entender que existe iluminação certa para o produto certo, para o público certo, né? Tem muito, meu irmão está até comentando aqui, é muito mais criatividade de entender, de melhorar muito a identidade do que muitas vezes do material. Então, com uma boa pintura, com uma boa comunicação e uma boa iluminação, com certeza a gente consegue traduzir essa experiência, essa nova atmosfera gerada na loja. Muito massa. Ô, Atílio, sabe o que eu amo? Loja. Não por acaso o nome do meu livro é A Loja que Vende. O nome do meu método online é A Loja que Vende. Aliás, daqui uns dias eu abro inscrições para uma nova turma do meu curso online A Loja que Vende. O nome da minha imersão é A Loja que Vende, porque eu penso que a loja ela é um reduto de contato humano, né? Por que o varejo físico vai continuar e vai bem, obrigado para aqueles que souberem essas transformações todas que você colocou hoje? Porque a loja é um ponto de encontro de pessoas. A loja é um ponto onde a gente encontra a comunidade, né? Eu estou aqui numa pequena cidade do interior de Santa Catarina, onde eu cresci, e é incrível quando você olha para um supermercado e você vê pessoas que se conhecem há 20, 30 anos, pessoas que cresceram, né? Ou filhos de funcionários que viraram funcionários. Quer dizer, a loja é o ponto em que as pessoas são mais gente, onde elas se encontram, né? Onde elas se divertem. E comprar é divertido, comprar é prazeroso, desde que haja esse cuidado com os funcionários, primeiro, e claro, com os clientes. Então, queria compartilhar essa minha sensação de que a gente pode sim ter um varejo que valha muito a pena, seguindo aí os passos que você ensinou para a gente hoje. E agradecer mais uma vez pela tua generosidade, presença, inteligência e compartilhar um pouquinho do que você sabe com todo mundo aqui. Obrigado, meu amigo. O prazer foi todo meu. Agradeço todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. Passou muito rápido. Espero que quem está assistindo até agora tenha aproveitado bastante, que anotem as dicas, né? São dicas bem bacanas e fundamentais para que seu negócio continue prosperando. Agora deixa eu pedir para a galera uma coisa muito importante, fazer um print e marcar quem gostou, mas só quem gostou. Quem não gostou não precisa, tá bom, Atílio? Quem gostou, o Atílio cortou o cabelo, penteou o cabelo. Eu nem penteei o cabelo hoje. Ó, vocês notaram que quando ele fala, ele faz todo o movimento, né, penteando o cabelo. Você viu que a minha foto tá do mesmo jeito, né? Tá perfeito. Ó, para você que tá assistindo e gostou, printa a tela agora no 3. A gente vai sorrir para não ficar com a cara toda cagada, tá? E você vai printar a tela e vai postar marcando Total Varejo, Atílio Rondinelli, Dino Gueno, beleza? 1, 2, 3 e printa a tela. Printa aí e marca a gente. Atílio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. Moçada, essa live vai estar no meu IGTV e também no meu YouTube já já. Segue aí, Total Varejo e Atílio Rondinelli. Atílio, obrigado. Um abraço para o Danilo, um abraço para o seu pai também, um cara super competente com quem eu aprendi aquela frase que o meu amigo Renato escreveu. Economizaram de pode para gastaram de deve. Valeu, boa noite, obrigado. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.